Olá! A nossa aula de hoje de Direito Eleitoral será sobre as fontes do direito eleitoral. O que são as fontes do direito eleitoral? As fontes é a origem, é da onde surge, da onde brota. Como a própria palavra fonte de água é da onde brota as águas, as fontes do direito eleitoral, elas são o nascedouro das leis eleitorais. Um austríaco chamado Hans Kelsen elaborou uma pirâmide chamada de Pirâmide Normativa de Hans Kelsen. Nessa pirâmide, ele estabeleceu uma norma hipotética e fundamental. O que significa isso? Que uma norma vale mais que outras. Existem categoria das normas. Por isso, nós vamos falar sobre a hierarquia das leis na Constituição. A hierarquia das leis na Constituição está presente no artigo 59 da Constituição brasileira. Essa hierarquia está estabelecida em Constituição, emendas à Constituição, leis complementares e um terceiro grupo que é das leis ordinárias em sentido amplo. O que significa isso? Que este grupo tem a mesma hierarquia, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e os decretos-leis. Vocês ouviram que eu falei decreto-lei. Se o estudante, se você, meu futuro colega, for procurar na Constituição, não consta na Constituição o decreto-lei. Por que não consta? O decreto-lei foi ditado sob a égide da Constituição de 67. Era um ato normativo com força de lei, parecido com a nossa medida provisória de hoje. Mas os decretos-leis que estão vigentes hoje, como o Código Penal ou o Código de Processo Penal, continuam valendo e eles têm força de lei ordinária. Superada a fase de interpretação das fontes do direito, nós vamos avaliar na nossa aula o direito eleitoral na Constituição. Como são destacadas normas constitucionais dentro da Constituição. Primeiramente, a Constituição dispõe no artigo 22, inciso 1º. É competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral. O que isto significa? Significa que nenhum Estado, o Estado de São Paulo, o Estado do Paraná, o Estado do Rio Grande do Sul, muito menos o Distrito Federal, podem dispor de normas de direito eleitoral. Porém, esta é a regra. Existe uma exceção. No parágrafo 1º do próprio artigo 22, estabelece que uma lei complementar da União, não dos Estados, uma lei complementar da União, ela pode autorizar os Estados a legislar sobre o direito eleitoral. Isso acontece, poderia ter acontecido no estado de Pernambuco. Se você for fazer um concurso no estado de Pernambuco, presta atenção no que eu vou falar agora. O estado de Pernambuco, após a Constituição de 88, recebeu o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. E como o Distrito Estadual de Fernando de Noronha não é município, não é estado, foi criado um território. E através desse território, que é uma autarquia, o Estado de Pernambuco editou uma lei complementar estadual, disciplinando normas de direito eleitoral para o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Qual é o problema disso? O problema é que não existe uma lei complementar estadual autorizando o Estado de Pernambuco a criar essa norma de direito eleitoral. Se cair na prova de vocês, é constitucional ou não é? É. Marque na sua prova que é constitucional a lei complementar que criou o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. E por que isso? Porque nenhuma norma do Brasil é inconstitucional se não for declarada pelo Supremo Tribunal Federal, o que não foi feito com a lei complementar do Estado de Pernambuco. Outra norma de direito eleitoral que está prevista na Constituição Federal é acerca dos direitos políticos. Aonde está escrito essa norma? Ela está no artigo 14 da Constituição e com algumas restrições no artigo 15. O artigo 14 ele coloca quem pode se alistar,
quem não pode, quem tem voto facultativo, quem tem voto obrigatório, e também as condições de elegibilidade, aquelas pessoas que não podem se candidatar e quem pode se candidatar. O artigo 15 também constam algumas restrições acerca do exercício dos direitos políticos. Mas o que é mais importante na nossa Constituição de hoje é um princípio basilar que está presente em quase todas as constituições, que é o princípio da anterioridade eleitoral. O princípio da anterioridade eleitoral, ele tem sido utilizado muito nas emendas constitucionais relativas ao direito eleitoral. E ela está prevista no artigo 16 da Constituição. Constituição Federal, artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Resumindo, qualquer norma de direito eleitoral, ela deve estar publicada e vigente 1 ano antes das eleições. Nas eleições de 2008, o TSE tentou limitar a faixa de número de vereadores nos municípios brasileiros. A Constituição estabelecia uma faixa e dentro desta faixa colocava o número mínimo e o número máximo de vereadores de cada município de acordo com a população. O que as câmaras municipais faziam? Elas colocavam sempre o número máximo de vereadores, o que extrapolava o orçamento da maioria dos municípios. O Tribunal Superior Eleitoral, querendo resolver este problema, editou uma resolução. E dentro dessa resolução, ele fez uma regra de 3, estipulou município por município no Brasil qual é o número máximo de vereadores. Tentou regulamentar através de resolução, que é um ato normativo. O Congresso Nacional, não contente com a resolução do TSE, editou uma emenda constitucional. E uma emenda constitucional tentando resolver o problema das câmaras municipais desde 2004. O que aconteceu com esta emenda? Essa emenda, ela colocou uma aplicação retroativa, alertando na própria emenda constitucional que não haveria aplicação do princípio da anterioridade eleitoral. O Supremo Tribunal Federal entendeu que aquele princípio da anterioridade eleitoral é um princípio que protege o eleitor. É um princípio que não protege o candidato, o político ou o vereador. Por isso, para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade eleitoral não pode ser revogado por emenda constitucional, por ser cláusula pétrea. Portanto, para o Supremo Tribunal Federal, não se aplicaria para 2004, não se aplicaria para 2008, porque foi editada menos de 1 ano da eleição de 2008, e somente se aplicaria para as eleições de 2012. Mas por que não se aplicaria para as eleições de 2010? Não se aplica para as eleições de 2010 porque as eleições de 2010 são eleições gerais. Não há eleições para as câmaras municipais. Então, por isso, a nova composição das câmaras de vereadores, o número máximo e número mínimo de vereadores só se aplicaria para as eleições municipais de 2012. Este é um exemplo prático das leis, um exemplo prático da aplicação do princípio da anterioridade eleitoral.